Opa! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para dar risada, aprender e ser arrastada por bons exemplos. Por aqui, Patrícia Brasil, é uma honra estar com você há 26 semanas no ar. Esse é o episódio número 26 e assim, eu tô muito feliz porque a gente vai tratar de um tema que é muito recorrente, mais perto da gente do que a gente imagina, e é por isso que eu fiz questão de trazer duas profissionais para a gente poder, com calma e com muito cuidado, abordar esse tema de hoje, que é distorção de imagem. O que isso afeta na minha vida, na minha carreira ou no meu negócio. Tá pronta? Na minha frente eu tenho duas poderosas que eu vou compartilhar com você agora. Seja muito bem-vinda, doutora Bianca Turmi, fisioterapeuta, referência em distorção de imagem corporal, pós-doutorada pela Faculdade de Medicina da USP na área de psiquiatria, criadora do método Bianca Turmi, que avalia e trata a distorção de imagem corporal, licenciadora do método Bianca Turmi para profissionais na área de saúde. Uau, isso. Obrigada por estar aqui, viu? Imagina, eu agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar aqui um pouco conhecimento para ajudar a entender melhor o que é isso, né? Exatamente, a gente vai ver que infelizmente é mais frequente do que a gente imagina. Muito mais frequente e tudo bem. E Acho tudo que bem. Já vamos começar Adoro. A falar que tudo bem. E tá tudo bem. Né? Porque senão fica com estigma, né? Eu tenho distorção, então eu tenho um problema. Não necessariamente você tem um problema ou é doente por causa disso. Adoro, vamos falar muito disso hoje. Obrigada por estar aqui. Na minha frente também, né, ao lado da Bianca, doutora Olivia Fernandes, nutricionista e biomédica, especialista em nutrição estética, fitoterapia, ortomolecular, consultora em desenvolvimento de nutricosméticos, professora e palestrante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E o episódio de hoje a gente vai abordar esse tema que é mais recorrente, mais presente no nosso dia a dia do que a gente mesma se dá conta. Me diz aí, você que é mulher, que está ouvindo a gente nesse momento, que está assistindo aqui pelo YouTube, você já deixou de ir à praia por não se sentir confortável com o seu próprio corpo? Seja sincero. Não precisa responder em voz alta aí não, mas vai pensando comigo. Você já, de repente, teve que usar uma roupa, né, 2 calças jeans para disfarçar o tamanho da sua perna? Ou usar sempre cinta embaixo da roupa para você poder se enquadrar ali na imagem que você gostaria? Você já deixou de comer algo numa data muito importante porque você estava naquela dieta restritiva e ainda assim, quando terminou aquilo tudo, você não se sentia bem com você mesma? Bom, não vou nem falar se você já deixou de comer por longos períodos achando que ia resolver esse problema, ou até mesmo já deixou de viajar, ou de fazer algum trabalho, ou de trocar de roupas várias vezes antes de sair para aquela reunião importante, ou para aquele dia que você sabe que ia ser determinante na sua história, porque você não estava bem com você mesma. Hoje a gente vai abordar que isso tudo tem a ver com a maneira como você acredita que você tem um tamanho específico, e isso, de repente, pode ser uma distorção de imagem, porque talvez você seja menor do que você imagina e você está criando tanto problema na sua cabeça, mas você não tem onde falar, e é por isso que o podcast Ela Sonha, Ela Faz existe, para a gente trazer esses temas que estão muito presentes no nosso universo e impactam na nossa carreira, no nosso negócio e na nossa vida também. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é delicado e por isso que a gente está respaldada por 2 grandes profissionais. E eu já quero começar falando com a Bianca Turmi. O que é a distorção de imagem? Quem aí já se identificou, né? Já foi ticando assim, né? Meu Deus, eu sou essa pessoa. E aí? Tô me encontrando. Tô me encontrando. E aí? Um item aí eu participo. Então, a distorção da imagem corporal é uma forma que o cérebro conta para a pessoa a forma que ela é, mas não é exatamente do tamanho que ela é. Então, é uma forma imprecisa de entender como é o corpo. Então, todos nós temos um componente chamado imagem corporal, que funciona dentro do nosso cérebro. Todos nós temos e precisamos dele. Qual é a função dele? Contar para a gente o tempo todo qual é o tamanho, qual é a forma do nosso corpo. Quais são as partes que compõem o nosso corpo, a localização de cada parte do corpo. E como esse corpo, em termos de volume, se relaciona com espaços ao nosso redor, esse espaço livre ao nosso redor. Tá? Então, isso tudo é um sistema que funciona o tempo todo para nos ajudar a
fazer ações, posturas, organizar qualquer tipo de movimento e também esse entendimento de como é o nosso corpo, que é especificamente a distorção da percepção corporal. Então, como é que a gente cria uma forma distorcida de entender o tamanho do corpo? É pela experiência que a criança passou ao longo da vida, desde a infância até a adolescência, nas experiências corporais e o que ela foi recebendo de informações do próprio corpo. Então, nós temos uma comunicação entre o corpo e a mente, que vai nos mostrando como é o tamanho e a forma do corpo. Por experiência, por movimento, por a criança tentar passar num brinquedo e não coube. Então ela fala, aqui não deu, mas aqui cabe, aqui não cabe. Tentar passar numa catraca de ônibus e fica com uma mochila e ficar presa e você não sai. Você tira a mochila, você continua presa. E aí? Ou passa, tirou a mochila, passei. Então o problema é a mochila que me impediu, né? Então as crianças vão aprendendo como é o tamanho e a forma do corpo por comparação também. Né? Quem é mais alto, quem é mais baixo. E esse contexto de comparar corpo, receber comentários sobre corpo, pode ter 2 caminhos. Um caminho tranquilo e entender que está tudo bem com o corpo, ou entender que não está tudo bem com o corpo, quando a comparação tem um cunho negativo, depreciativo, né? Como você, uma criança mais alta do que as outras, normalmente recebe um comentário, nossa, como você é grande, e não como você é alta. E o grande sempre remete a algo largo. Então, essa criança que recebe essa informação, vai para frente do espelho e fala, isso que eu tenho, este meu corpo é igual a largo. Então, essa informação chega no cérebro, e o cérebro recebe informação e vai elaborar uma resposta. Então, ele fala, isso que eu sinto é igual a grande. E ela começa a se comparar com os amigos, né? Sempre tem algum comentário, sempre tem a mais alta, a mais baixa. E começa a ter uma comparação de peso, de tamanho de roupa. Minha amiga pesa tanto, eu peso tanto. Se eu sou grande, me entendo grande, o meu número na balança também representa algo grande. Mas eu me sinto desconfortável, porque todo mundo olha para mim que eu sou grande. Eu fico por último na fila, eu fico atrás, na sala, eu fico no fundo. Então, ela vai se destacando de uma forma mais negativa por causa do tamanho do corpo. Nossa, tem assunto, hein? Tem assunto. E aí, o que ela vai ensinando para o cérebro, né? A experiência, o que ela ouve, o que ela compara, chega na conclusão de que tem algo que não está bom em relação ao meu tamanho. Ele é inadequado, porque está todo mundo olhando, vendo, ou tirando sarro, sabe? Girafa, desengonçada. Olivia Palito. E aí ela vai criando esse banco de dados sobre o corpo dela, é um aprendizado, tá? E aí, quando começa a entrar muito na comparação, ela pesa X, a amiguinha que é menor, e todo mundo gosta mais, todo mundo fala, que bonitinha, vem aqui, ela recebe mais atenção, ela tem outro peso na balança. A menina que se sente desconfortável, ela fala assim, já que eu não consigo ser da mesma altura que a minha amiga, que é mais popular, eu quero pesar o mesmo peso, quero ter o mesmo número na balança. E ela pode, então, buscar qual é a solução. Diminuir a ingestão alimentar, diminuir calorias. Automaticamente ela chega nessa resolução e que não é a correta, a gente já vai destrinchar isso daí. Que não é a correta. Pois é. Então, só para mostrar o que é a distorção e como que ela vai se desenvolvendo. É um aprendizado irreal sobre o corpo, que não condiz com a verdade por conta dessas comparações e informações que vêm do externo dentro de uma comparação mais negativa. Se a criança passa por comparações mais positivas em relação ao corpo, ela não desenvolve uma distorção de perceber o tamanho do corpo diferente do que ele realmente é. Uau! E depois isso impacta numa vida adulta, que impacta numa questão de autoestima, de posicionamento. A gente vai entrar nisso daqui a pouco. O episódio vai por aí. É que eu não vamos falar tudo, calma, a gente vai dar uma só pausa. no começo. Eu tô falando, esse episódio, para começo de conversa, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, esse é o momento de você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ativar essa notificação, porque a gente está entregando... Olha o nível do conteúdo que você vai ver isso aqui hoje. Então, garante aí. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Apple, plataformas de áudio, dá 5 estrelas aí no nosso perfil do podcast e vamos crescer organicamente.
Olha só, eu quero falar com você, Olivia, doutora Olivia. A gente, antes de começar a gravar, você trouxe um assunto que eu acho que, um caso que tem tudo a ver com o que ela acabou de falar, dessa questão da distorção de imagem. E eu queria que a gente fosse para esse lado nesse começo. Você que é uma profissional que está acostumada a lidar dentro do seu consultório com mulheres de diferentes idades, diferentes perfis, tamanhos, qual foi um caso assim que marcou você mais recentemente, que você, dentro ali do diagnóstico, percebeu que de repente ela estava ali com um caso de distorção de imagem? Foi um caso recente de uma garota que ela se esforçava para eliminar um peso que ela não tinha, né? Que ela não tinha. Quantos anos ela tem? 13 anos. Então, parando de comer ou forçando, que muitas vezes elas fazem, né, Bianca? Forçando o vômito ou estratégias laxativas para colocar para fora o pouco que ela comeu, porque ela não aceitava o peso dela. E o mais curioso, e o que, quando eu peguei, né, que tinha alguma coisa ali, foi quando ela foi para frente do espelho e eu perguntei para ela o seguinte, eu falei, o que incomoda? O que te incomoda hoje? Né? Que é uma pergunta que eu faço frequentemente, até porque eu trabalho com pessoas com acne, melasma, então para ver o que realmente é a dor dela, né? E ela me fez isso aqui, ó. O que me incomoda é a minha barriga. E ela passou a mão assim. Distorção de imagem corporal. Desse jeito, eu não tô... Quem tá ouvindo ela não a fez gente, assim, ó, a minha barriga. Ela fez a minha barriga. Gente, olha, para quem está assistindo no YouTube não precisa descrever, mas para quem está ouvindo a gente em plataforma de áudio, a gente precisa descrever. A menina, ela, né, ao invés de ela passar a mão na própria barriga, ela passou a mão 1 metro à frente da barriga dela, que é a percepção do tamanho da barriga que ela acha que ela tem. E isso causa aí uma série de problemas na vida dessa pessoa, né? E, Olivia, uma coisa importante. O que você vê também dentro das mulheres adultas que frequentam a sua clínica e tudo mais? Eu queria entender o que tem ali em comum essas mulheres, porque, né, eu imagino ali que dentro da clínica que também tem a questão da cirurgia plástica, a mulherada chega já querendo arrancar meio o corpo. Então, eu tô errada, tô certa? Então, traz pra gente também um pouco dessa realidade. O que é comum, né, da mulher adulta? Porque a gente trouxe um exemplo de uma adolescente, mas e agora vamos pra mulher adulta? Mulher adulta é insatisfação. Né? Eu falo que elas nunca estão satisfeitas. Então, se é para emagrecer, aí depois reclama quando emagreceu. Então, não tem uma... Você não consegue... É como se a conduta nutricional e estética, né, associada, que é o que eu faço, ela nunca fosse agradar. Né? Então, ela... E eu sempre sou muito consciente, né, em mostrar para ela que, para mim, o emagrecimento ele é secundário. Né? Aliás, o peso, né? Não falando emagrecimento, porque é a grande maioria, né? Mas tem aquelas que não querem emagrecer, ou às vezes tentam ganhar um pouquinho de peso e é difícil. Mas o peso, eu tento mostrar que ele tem que ser uma estratégia secundária. E você focar mesmo na qualidade da sua pele e do seu cabelo e da sua autoestima. Mas elas nunca estão satisfeitas. Então, se eu quero... enfim, emagrecer, diminuir um pouquinho a gordura abdominal, ela vai emagrecer, só que aí ela vai ganhar um pouquinho de flacidez e o rosto vai mudar um pouco o teu formato. Aí ela, quando eu tava mais cheinha, meu rosto era mais bonito. Então, eu emagreci 12 quilos, mas eu não tô feliz. Gente, mas você tá falando a história da minha vida? Momentos de... a Brené Brown falou que é pra gente ser vulnerável, né? E eu tô aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, eu falei exatamente isso pros médicos que me acompanham, né? E aí eu acho importante a gente trazer esse assunto, porque você me conta aí nos comentários se você já se identificou com alguma das falas, alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui. Comenta aqui que a gente quer saber, né? Porque a gente bota a cara a tapa para jogo aqui, é para isso, para a gente se identificar e sair de uma situação negativa para uma positiva, todo mundo junto, né? Com a solução que a gente vai trazer nesse episódio. E uma das coisas que eu falei foi justamente isso, né? Depois de ter feito uma dieta restritiva por 8, 9 meses no ano do meu casamento, que foi 2019, pré-pandemia, eu não reconhecia o meu rosto.
louco isso, não? Louco. E aí, óbvio que o gatilho pós isso foi o quê? Não, deixa eu voltar para o que o meu corpo entendia. Rebote, né? Que aí era o rebote, né? Inconsciente. E é uma busca constante de se enxergar em diferentes fases da vida, entender que a gente está envelhecendo e está tudo bem. Mas, aceitação. E rolar essa aceitação. Vocês acreditam que os veículos de comunicação, a internet, as redes sociais, quem a gente segue, influencia na melhora ou na piora de uma pessoa que tem essa questão, né? Vamos dizer assim, uma questão, não vou falar um problema, né? Que se a pessoa souber lidar, não é um problema. Mas essa questão da distorção de imagem? Muito. Total. Pode explicar, então? Vamos entrar nesse assunto? Muito. Por favor. Bianca, dentro da sua trajetória, traz pra gente o que isso influencia. Em primeiro lugar, as imagens são modificadas, né? Muitas, né? Tem filtro, tem técnicas de tirar foto, Então, a própria pessoa que está na foto nem sempre é exatamente daquele jeito na vida real. Exatamente. E aí a criança, adolescente, adulto, né? Independente da idade, olha para aquilo e fala, nossa, que bonito esse corpo. Por quê? Tem um monte de seguidores, tem um monte de gente falando, é uma pessoa mais famosa, ela se destaca, nas fotos ela sempre está feliz, né? Então, a pessoa olha para aquilo e fala, nossa, mas a vida dela é maravilhosa. Mas por que a vida dela é maravilhosa? Porque ela tem um corpo maravilhoso, porque todo mundo fala que o corpo está bonito, que não sei o quê. E aí começam a colocar valor no tamanho do corpo. Então, tudo acontece de bom para pessoas que são extremamente magras. E isso influencia muito esses adolescentes, porque eles se sentem inadequados por algum motivo. A gente tem que lembrar, né, que esses adolescentes também estão numa fase de mudança de corpo por conta dos hormônios. Então, tem muita instabilidade, né? Hoje, meu corpo está de um jeito, amanhã está de outro, né? Eu acumulo gordura antes de crescer. Então, é muita instabilidade. Então, ele se entende assim, como é que eu sou? Então, ele busca referência fora. Então, isso é muito comum. Quando eu não sei exatamente como eu sou internamente, quando eu falo internamente, é essa imagem do nosso corpo, da nossa mente, eu busco referência externa daquilo que eu gostaria de ser. E se no momento as imagens de pessoas extremamente magras estão associadas com felicidade, sucesso, que tudo é possível, que tudo pode, que tudo é lindo, ela também vai querer ter esse corpo. Então, ela vai buscar essa referência e quer alcançar aquilo. E para isso vale tudo. Como, né, a gente acabou de ouvir essa questão da alimentação. Então, começa a restringir, começa a fazer muito exercício, faz exercício depois que come, para compensar aquilo, as calorias que foram ingeridas. Que é a ignorância isso, né? E Meu entra Deus do céu. sim, e entra num ciclo. Mas aí também na internet temos coisas boas e coisas ruins. Então, qual é a coisa boa? Você consegue achar muita coisa quando você procura. O que faz para emagrecer? O que faz para perder peso? O que faz para perder barriga? O que faz para perder gordura? Né? Sim. E aí vai encontrando soluções. Exato. Uma questão que eu acho interessante, e aí vai até de... Né, uma dica, já que eu já estou aqui de... Como é que eu vou falar? De exemplo no podcast, nesse caso. Uma coisa que eu fiz tem uns 3 anos... foi fazer uma limpeza, né, dos influenciadores e das influenciadoras que eu seguia, e até alguns trabalhavam diretamente comigo, por ter um perfil, né, de corpo muito diferente, um estilo de vida muito diferente. Então, por exemplo, eu lembro que eu anos atrás, eu acompanhava uma influenciadora e eu conhecia ela pessoalmente, porque é muito louco isso, né? A gente que já trabalhou no mercado, quando eu vejo que a pessoa posta e depois eu conheço ela pessoalmente, eu sei o que ela faz, e quantas vezes ela vai numa clínica de estética por ano, e quantas vezes ela vai num médico, num cirurgião plástico topíssimo e ninguém nem desconfia, fica mais fácil de entender como é que ela consegue ter aquela imagem depois no feed do Instagram. Mas não é todo mundo que conhece a verdade por trás do feed do Instagram. Então, eu lembro que essa influenciadora postava todo dia o chazinho, né, que desinflama você, para não falar o nome da marca, do lado do bolo do café da tarde. E cortava como se ela comesse aquilo, né? Não come, né? Não comia, né? E eu lembro que se for pegar a foto dessa influenciadora ao longo dos anos, e ela está no mercado há pelo menos uma década,
Tem muita, mas assim, ó, pelo menos umas 5 intervenções com cirurgia plástica e que ela nunca anunciou que ela fez e que quando perguntam, falam. E aí eu posso falar aqui no caso, né? Enfim, tem ex-BBB, tem corte de Big Brother rodando na internet de um Big Brother falando na edição de 2020 para uma influenciadora que entrou e falou, olha, nossa, que corpo bonito, você malha? E a menina vai falar, não, é de família. Desculpa, assim, ou eu te exponho ou você está fazendo um desserviço para a sociedade, porque você lipou o interno de coxa, o glúteo, você você enxertou gordura no teu glúteo, você tem lipo HD. Como é que você vem me falar que é de esse corpo, entre aspas, dos sonhos, porque a nossa sociedade se expôs dessa maneira, é seu, assim. E aí, é aquilo que eu falo, se você não está desperta, quando eu falo desperta, no mais amplo significado dessa palavra, né? Desperta para o que quem te segue influencia no teu subconsciente no longo prazo, você já não devia estar seguindo metade da galera que tu segue. Então, eu comecei a fazer essa limpa mesmo e foi um divisor de águas, porque isso me trouxe um pouco mais de... não, tá tudo bem ser do tamanho que eu sou, porque essa sou eu. E aí eu fiz um outro exercício que era pegar fotos minhas desde criança e enxergar no meu tamanho, no meu padrão, esse crescimento, né? Porque aí eu fui olhar para dentro, que é isso que falta quando a pessoa, de repente, está olhando muito para fora. Sim. E querendo se comparar. Mas isso foi um exercício, assim, que tipo, sei lá, né? Deus falou, não, querida, vai fazer isso, que você já está pensando bobeira demais. Mas é por isso que a gente está falando no podcast, porque pode ser que quem esteja Sim. ouvindo esteja ali no feed do Instagram com pastinha salva, no Pinterest com pastinha salva do corpo perfeito. Ah, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando, na verdade, olha para dentro, né? De repente, esse é o seu padrão. E se você quiser fazer uma intervenção estética, tá tudo bem, procure bons profissionais, mas, tipo... primeiro entende o que é você e depois o que é o outro, né? Faz sentido isso? Vocês veem, tô certo ou errada, tô falando aqui besteira no podcast, que os profissionais falam aí, por favor, que agora eu... Posso falar? Toca. Bom, tem algumas coisas que eu queria pontuar, né? Quando você fala, tá tudo bem, tem alguma coisa que tá desconfortável, eu vou lá e procuro uma intervenção, faço e fico feliz. Ótimo. Tá tudo bem. O problema é quando você vai, busca a intervenção e você, mesmo assim, fica insatisfeita. Aí faz outra parecida, continua insatisfeita. Se você recorrentemente faz intervenções de cirurgias plásticas ou estéticas e nunca nenhum profissional consegue chegar no seu resultado, aí sim pode estar associado a uma forma distorcida de se entender. Você se entende maior quando, na verdade, você é menor. Então, nunca nenhuma intervenção vai resolver enquanto você tem um entendimento distorcido do tamanho do seu corpo. Então, o ideal é tirar desmanchar a distorção dessa imagem que você tem de você e mostrar para o seu cérebro exatamente como você é. Para você tomar decisões do seu corpo e não do corpo que você imagina que tem. Então, isso a gente vê muito no dia a dia das pessoas, né, adultas. Muitas mulheres extremamente insatisfeitas com o corpo, mesmo fazendo muita coisa, mesmo fazendo dieta, né, mesmo fazendo um monte de procedimentos, nunca tá bom. E se a insatisfação leva você a pensar no seu corpo a maior parte do dia... Eu ia falar isso agora. Tem mulheres que pensam nisso problema. Da hora que acordam à hora que vão dormir, né? Isto já é algo mais obsessivo, algo que realmente está mostrando que não está muito bom. Já está passando da linha da normalidade, do limite do aceitável. Eu sou assim, ok, posso mudar, não posso mudar, quero, não quero. A insatisfação, ela existe, tá? Mas a gente vai lidando com ela de alguma forma. E tudo bem, a minha vida não para por causa da minha insatisfação ou com uma parte do meu corpo ou com o corpo inteiro. A minha vida segue, eu trabalho, eu tenho minha família, eu me divirto, eu saio com os amigos, eu vou para uma praia, eu vou para uma festa. Mas eu sou insatisfeita. O problema é quando a insatisfação é tão intensa que ela te prende no pensamento sobre corpo e comida o dia inteiro. Eu preciso fazer alguma coisa, não posso. Você se priva de muitas coisas. Quando a insatisfação faz você, então, manter o seu pensamento o tempo todo nisso, né? Manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Quando esse pensamento é obsessivo, crônico, aí você já está passando um pouco do limite e pode
talvez está tendo algum resultado mais prejudicial para sua saúde, ou agressivo, ou de... E essa é a hora de procurar ajuda profissional? Essa é a hora ou de procurar antes, ajuda pouco? profissional. Antes vai ser muito difícil convencer. Antes é difícil, mas é por isso que o podcast está aqui, porque se a pessoa já se identificou com isso, que vá procurar ajuda antes de ir para um passo muito mais complicado, né? Um passo muito mais difícil, né, da vida, porque a pessoa já vai estar tão doente, né? Vai esperar estar na beira da morte para poder procurar ajuda. Existe um prejuízo, né? Existe um prejuízo, né? Então, acho que esse é um divisor, né? Você vê isso também no seu dia a dia? Muito. Muito, né? E imagina a gente enquanto uma equipe de cirurgia plástica. Eu falo que a grande maioria das nossas pacientes, salvo exceções que, como você falou, quer fazer um procedimento ok, né? Emagrecer um pouquinho, tive filho, quero corrigir meu abdômen. Mas a grande maioria das mulheres, eu brinco que elas não querem o caminho, elas querem o atalho. Né? Então, eu vou lá, eu arranco tudo e está tudo certo, eu faço a lipo, mas não quer a mudança, né? Não quer entender a mudança da alimentação, do estilo de vida, e porque é fácil. Então, eu vou lipando o que não tá, o que me incomoda, aí eu faço uma hora aqui, uma outra ali, e assim. E quando a gente recebe pacientes nesse perfil, que já passaram por vários procedimentos, por vários profissionais, aí a gente já levanta ali uma desconfiança e encaminha. E aí a gente tem profissionais que trabalham a saúde mental na nossa equipe para poder falar, opa, peraí, vamos ver se é isso mesmo, né? O que está acontecendo? E aí o que eu gostaria de entrar agora no assunto é, bom, a gente já entendeu o que é a distorção de imagem, que isso está presente, e algumas soluções ali para, né, um nivelamento, né? Qual é o tamanho do seu problema. Agora eu quero entrar, uma vez que vocês estão todos os dias com pacientes, né, que querem mudar o corpo de alguma forma, ou que, né, chegou o momento de procurar ajuda, como é o caso da Bianca, mais mental, assim, digamos. Em caso de mulheres adultas que estão no mercado de trabalho, como que isso afeta o trabalho de fato, ou até mesmo no caso de uma empresária, de uma mulher que tem ali o próprio negócio, o que vocês veem literalmente de afetar de afetar ali o negócio dessa pessoa? A primeira coisa que chama atenção é você sempre se sentir inadequada em termos de exposição do seu corpo na frente de outras pessoas. Então, a distorção da imagem corporal te leva a um recolhimento. Talvez a pessoa tem mais vergonha de se expor, mais vergonha de ficar na frente, sabe, de um público. De falar, de subir num palco, de se apresentar. Pode ser, sim, uma timidez, algo, né, do campo emocional. Mas algumas pessoas, quando a gente identifica a distorção da percepção corporal, ela pensa assim, mas todo mundo vai olhar para o tamanho do corpo que eu tenho, entre aspas, o tamanho do corpo que ela imagina que tem. E ela vai ser julgada por causa do tamanho. Então, eu não vou aparecer, eu não vou subir no palco, eu não vou me expor. Uau. Então, ela vai buscando desculpas para não ir. Não, eu não consigo falar, eu sou tímida. Não, eu não tenho jeito. Vamos chamar outra pessoa. Eu não tenho o conhecimento necessário para falar. Eu não sou capaz disso. Não, eu não levo jeito. Mas, no fundo, assim, a distorção faz cria esse medo da exposição do corpo. Né? Então, é um impeditivo. De repente, é uma pessoa extremamente capaz e ela se esconde atrás desse julgamento do corpo que ela imagina que tem, que na verdade não tem. Então, isso é muito forte. A distorção da imagem corporal, ela impede que você entenda o tamanho que você tem. Ela tem um poder de convencimento porque ela cria uma representação na sua mente. E tudo que você pensa passa pelo crivo do corpo. Porque o cérebro, ele funciona como se fosse num círculo, né? Todos os pensamentos passam por várias áreas do cérebro, né? Então, uma decisão de ir ou não ir em cima do palco passa mas qual é o tamanho que eu tenho? Passa por um crivo do corpo. Sim.
entendeu? Eu acho que é a minha vez agora de me entregar, né? Vai. Ai, meus, vamos lá. Que essa vou até beber uma água, vou essa até beber conversa uma tá água. boa, né? Que a gente tá se encontrando, né? E Se identificando. se identificando. Onde que você se identifica nessa fala, Lívia? Eu falei isso com a Paty ontem, né? Que a grande maioria, né, das pessoas, pelo menos o que eu sinto na minha prática, é a distorção pro mais, né? Sim. Só que a gente tem pro menos, e eu fui essa criança e essa adolescente, né, que ouvi muito, né? Eu acho que as mamães podiam estar ouvindo a gente, né, para saber, né? Olha, como que você fala com seu filho, principalmente adolescente, né? Eu que sou mãe de uma, e eu cuido assim com cada palavra que eu vou trazer para ela, muito né? importante. Do tipo, né? Não, viu? Para de comer isso, senão que tamanho que você vai ficar, né? Não. Olha, eu acho que você já comeu bastante disso, não, né? Pode te dar uma dorzinha de barriga, ou olha, sabe aquela tua pele que você está tentando tratar? Eu acho que não vai ser tão legal. Então, né? Vamos, então, saber como falar isso, né? E eu fui aquela criança que todo mundo olhava e falava, ai, que miudinha, né? Família de mineiro, eu era assim, eu era miudinha, eu era pequenininha, né? Eu era assim. E eu não colocava shorts na educação física. Eu morria de calor, eu ficava pingando no colégio, mas eu não colocava. E eu sempre tive isso de ver uma pessoa muito magra e perguntar para quem eu tinha confiança, então minha mãe ou alguma amiga, falar, eu sou magra igual essa pessoa, a minha perna é assim igual a dela, fina desse tanto, né? Então eu sempre tive isso. Até que, né, depois de muito autoconhecimento, né, e entender que cada um é cada um. Tem gente que tem, né, um quadril maior, uma cinturinha mais fina, uma panturrilha, né, que nem eu tenho uma personal que eu falo, misericórdia, de onde saiu aquela panturrilha, gente? É treino? É nada dela, a família dela, vai olhar a família inteira dela, tem aquela panturrilha assim. Então, eu entendi que Deus me quis assim, gente, tá tudo bem, com as pernas finas, canelinha. Só que até aí, Até chegar nessa maturidade, o que você fez? Isso, até chegar nessa sofreu, maturidade, assim. né? De entender e falar ok e me aceitar. Né? E me aceitar, e isso leva um tempo. Eu tive ajuda, né? De profissionais para isso. E como a Bianca falou, a insatisfação ela vai ter. Eu acho que, né, uma pessoa falar, né, pelo menos eu acho que não existe uma mulher que fale, ai, para mim tá tudo ótimo, tudo perfeito, não tem nada em mim que incomoda, né? Eu tenho, a minha perna continua, viu, gente? Vou mostrar aqui na câmera. Continua fina, continua, mas hoje eu não passo calor, eu uso saia assim, tá tudo bem. Só que quando eu vou subir ao palco para uma palestra, num evento muito importante, um congresso, eu já sei que, assim, saia não é para mim. Porque aquilo tira um pouquinho a minha segurança. Eu falei isso com a Paty ontem. Então, aí, ok, eu aprendi a conviver com isso. E vou palestrar de calça e tá tudo bem. E tá tudo bem, só que eu vou à praia, eu boto meu biquíni lá, minha perna é a mais linda da areia, não é não? Não é não, mas tá tudo certo. Porque também não precisa ser a mais linda, basta ser você. É o seu corpo, é esse. Eu acho que vai muito, né? Porque atrás de uma beleza não existem duas belezas padrão, iguais, né? não existe um padrão. É isso, né? Esse padrão, isso tem que ser, todo mundo tem que ser a mesma coisa. Gente, não existem dois corpos iguais. Gêmeos não são iguais, né? Não consegue ter uma diferença. Então, são filhos dos mesmos pais. Aí as pessoas querem ter o corpo de uma outra pessoa, que tem outros pais, tem outra genética. Né? Quer ser até de outra etnia. As crianças têm muito disso, né? Aqueles K-pop da vida. Gente, é uma outra raça. Sim. Né? Então, fica nisso, né? Essa frase, mas eu sou igual àquela, eu sou diferente daquela, vai ser sempre diferente. Não tem dois corpos iguais. Tanto é que se você comprar uma calça tamanho X numa loja e vai numa outra, compra o mesmo tamanho, as calças vão vestir diferente. Porque o modelo de prova foi diferente. Porque não, né? Então nem essa área conseguiu fazer roupas padrão. Iguais. Todo mundo que usa 34 vai caber num modelo de 34 estabelecido no mundo inteiro. Não existe. Não, então, esse é o sofrimento. Eu quero ser igual a uma outra pessoa e você nunca vai ser. Isso é muito importante a gente estar falando hoje, porque
a gente precisa entender o problema, a causa, né? E também da onde que veio, real, assim, não só a causa, mas da onde que nasceu isso. E é muito interessante porque quando eu comecei a buscar esse assunto, foi quando eu achei a doutora Bianca Turmi no YouTube, eu achei muito interessante vários vídeos do que você falou e eu quis trazer um episódio sobre esse tema justamente porque, vamos lá. Bom, eu já assisti um documentário falando das Spice Girls e o modelo de negócio depois foi tentado replicar aqui no Brasil por empresários e que tentaram fazer o Ruge, né? Mais ou menos ali, tentaram modelar algo que já existia, né? Fazer uma girl band com diferentes formatos e tudo mais. Mas da maneira como essas meninas eram expostas, mas já sabendo, e assim, por que as Spice Girls foi um movimento global até, né? Eles tentaram colocar uma mulher que representasse não só a imagem, mas a personalidade de mulheres mais diversas possíveis, né? Então tinha, né, a esportista, tinha a mais feminina, né, a mais patizinha, e aí tinha a mais ligada com moda, tinha, enfim, eles foram fazendo isso. Mas por quê? Eu achei demais esse documentário que eu assisti quando eu estava indo, enfim, eu assisti dentro do avião isso e eu fiquei, meu Deus, isso é ouro, né? Porque a gente não... Eu que fui influenciada geração Spice Girls, eu não tinha noção. Mas o modelo de negócio Spice Girls foi feito por homens de 3 indústrias diferentes. Da indústria da música, da indústria da publicidade e da indústria da comunicação. Então, os donos dos principais veículos de comunicação que sabiam qual era a capa que mais vendia no final dos anos 90, né, no início ali dos anos 2000, eles sabiam, né, qual era o perfil exato da mulher que mais vendia. E a mesma coisa replicava isso na propaganda, que depois replicava no mundo dos negócios. Então, basicamente, eles criaram um grupo onde muitas meninas de diferentes nacionalidades seriam impactadas, e isso de cara, né, fomos. E a música era só um pretexto, né? Tanto é que as melhores cantoras das audições das Spice Girls em Londres não passaram. Porque eram meninas que elas sairiam muito rápido. Porque as oportunidades, uma vez elas expostas em plataformas, né, de música, o que tinha na MTV na época, os shows e tudo mais, elas iam ter oportunidades de sair muito rápido. E eles precisavam de um grupo de pelo menos que durasse 5 anos para poder se pagar de todo o investimento global que foi feito. E eles se pagaram em 3 meses, o início, Uau. de tanto que vendia. Nossa. Não só a música, mas os licenciamentos, né? E aí, por que eu tô falando isso, assim? Porque a gente acha que a imagem que a gente acha bonito hoje é porque você gosta, mas eu sinto lhe informar. Foi numa sala de homens que foi determinada o que você ia achar bacana hoje. Aí é que tá a diferença da internet. Hoje, você de fato pode escolher o que você vai achar bonito e como isso vai moldar a sua percepção. Por isso, mais uma vez, fazer ali uma escolha de quem te segue, do que você assiste, do que você se deixa influenciar, né? E esse é um momento que a gente, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem na palma da nossa mão a oportunidade de modificar o nosso pensamento, de olhar e pensar diferente, porque a gente tem acesso a uma informação que antes estava só num mestrado de Harvard, entendeu? E foi impressionante ver como esses caras, e aí o Simon, que tá acho que no X Factor, né? Ele era o dono. Ele era o dono? Ele era um dos donos, tá? Não, o babado é forte, eu não vou entrar nesse assunto, não. Mas eles sabiam. Faz outro podcast. Era uma sala fechada, eles entravam, esses homens, 2 vezes no ano para decidir quem ia ser a capa, qual era a moda que ia sair. A gente viu um pouco disso no Diabo Veste Prada, mas numa perspectiva de Anna Wintour, uma coisa mais de moda. Mas na parte de consumo, do que ia estar em todas as capas de revista, por que a editora tinha a revista de fofoca, a revista de fitness, e por que na revista de fitness... O que vendia na revista de fitness antigamente? Era tipo assim, me compra que eu vou te ajudar a ficar viciada numa imagem que não é a tua, vou te fazer comprar tudo que você... vou te fazer ficar viciada numa imagem que não é a tua e vou te convencer que o que tá ali de publicidade vai fazer você chegar naquele corpo.
E aí a gente Exatamente. chega na sociedade que a gente está hoje. Então, esse podcast, gente, ele tem o objetivo de te despertar. Se você tem uma amiga que você trocava dietas na escola mais restritivas ou ficava fazendo a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta não sei o quê, você vai mandar esse podcast para ela hoje. Porque talvez essa mulher hoje, ela não consiga fazer uma palestra, ela não consiga fazer uma apresentação no trabalho, ela não consiga ter a força para se posicionar e colocar a cara na rede social e falar de algo que ela já está estudando há mais de 10 anos, mas ela não se sente capaz de ser reconhecida, porque nem ela reconhece a imagem dela. E aí? Você pode fazer algo por essa mulher hoje, já manda para ela poder acordar, porque aqui é para a gente acordar. A gente não tem tempo de ficar dormindo, né, numa era que a informação está vindo do jeito que está vindo. Então, se você é mulher e está ouvindo esse podcast e você se identificou com o que está sendo falado aqui, manda para 5 amigas que você sabe que passam por isso. Porque a gente sabe quem que passa no nosso grupinho, né? Quem era louca das dietas, né? Quem era... Nossa, no meu grupo de amigas de escola, eu lembro que eu tinha uma amiga, porque ela nem conseguiu acompanhar o grupo. Ela saiu de tanto que ela não se identificava. Ela deixou de viajar com a gente por diversos feriados. E não era... não tinha... Porque, sei lá, às vezes, não tinha grana pra ir. Não, ela tinha... E essas viagens que aconteciam, era uma amiga convidando as outras com a família, numa época que era adolescente. Então, assim, eu não gostaria... Mas ela não ia porque ela não ficava de biquíni na frente das pessoas. Ela não fazia educação física e andava com atestado para cima e para baixo porque ela não corria para o peito não movimentar na frente de ninguém. E essa pessoa foi se anulando. Ela fez uma faculdade, quando foi para o mercado de trabalho, não se adequou. Fez a segunda faculdade... Foi para o mercado de trabalho, não se adequou. Eu estou falando, gente, de 15 anos da vida de uma mulher interrompida porque ela não tinha capacidade de se reconhecer e olhar no espelho. É absurdo, né? Mas sabe que atrapalha muito o dia a dia de uma profissional? A sensação de que o corpo deforma logo depois que come. Que isso é uma crença muito forte na distorção de imagem corporal. Então, eu tenho um relato de pessoas que contam assim, eu estava numa reunião durante a manhã, aí todo mundo sai para almoçar. Quando volta do almoço, passa no banheiro, olha a barriga, ou às vezes levanta a blusa para ver se a barriga aumentou de tamanho, para ver se pode continuar na reunião. Que a sensação que a barriga fica extremamente grande e todo mundo vai ver que a barriga mudou de tamanho. Então, às vezes não come, ou come bem menos, né? Acaba não tendo energia para lidar com toda a reunião, né? Às vezes são reuniões importantes. Pensar, né, gente? Cara, se não tem nutriente, o cérebro não funciona. Então, se você, né, faz jejum, come muito pouco, como é que você vai aguentar um dia inteiro de gasto energético, né? Porque o cérebro que pensa gasta energia, ele precisa de energia, ele precisa de gordura. Mas tem gente que acha que tudo que você come, aliás, que tudo que está no seu corpo é só gordura. É só gordura. Né? E que nem você falou da barriga. O que tem ali? Gente, tem gases... Pode falar coisas aqui? Pode. Tem cocô, não é? Gente, as pessoas têm muito isso, né? Principalmente as mulheres, de que comi, pronto, tenho gordura, né? A minha barriga... Tem uma menina que fala assim, eu sinto a gordura se formando depois que eu como. É um Isso poder é uma sobrenatural. Distorção, é um poder sobrenatural, né? Então, tudo vira gordura. O que toca, o que é mais flexível, que vem dos tecidos, é gordura, né? Então, vai distorcendo também o entendimento do que é corpo. E nessa desconexão que você está falando, eu vou me desconectando do meu corpo, do que eu tenho. Então, tudo vira uma coisa só, vira uma coisa que eu não gosto. E a história de analisar a barriga de manhã e à noite? Sim, né? Ela fala, mas eu acordo com a minha barriga assim, para dentro e sequinha, e à noite ela não tá assim. Eu falei, mas é claro... Você comeu, né? Você colocou coisa aí dentro. Tem, né, alimento, existe um bolo fecal que vai ocupar um espaço. E as mulheres já têm uma tendência, né, ao ressecamento, à constipação e desbiose, né? Não vamos entrar nesses termos. Nossa, mas você falou grego pra gente. Fala agora pra quem não é dessa área. A mulher tem o quê? De você ter uma alteração de microbiota, de bactérias, vamos falar assim, no intestino, e você fermentar mais. Então, tem gente que fermenta um pouco mais, que produz mais gases. Existem alimentos que
são mais fermentativos, de fato. Existem individualidades, né? Então, eu fermento quando eu como o feijão, né? E essa distensão, essa produção de gases, ela vai dar uma, vamos dizer, um volume, né? Uma mudança no abdômen da mulher, mas que para ela está imensa. Porque ela não acordou com aquela barriga. E aí a gente tenta mostrar para ela que tudo bem. O teu peso de manhã não é o mesmo do teu peso à noite, tá? Quem nunca percebeu isso, teste. Você acorda com um peso e vai dormir com outro e tá tudo bem. É assim. É assim. Né? É assim que vai ser. Bem. É que bom que tá acontecendo e você viveu mais um dia de vida, né? Exatamente. E eu queria entrar agora num tema para a gente poder trazer algumas soluções práticas básicas. Eu já falei isso da questão mental, de fazer uma limpa, literalmente, em quem você se deixa influenciar. Mas eu queria ir para um lado... Sou eu leiga falando, que eu faço de orelhada, mas eu quero entender da visão, né, oficial de vocês. Oficial. Então, vamos tentar entrar aí sei lá, umas top 3 estratégias, cada uma trazer pra gente do que poderia a mulher hoje que está se identificando, o que ela faz? Já procura de cara ajuda em que momento? Se sim, que não? Vamos ver um top 1 aí, vai. Eu acho que tem que primeiro chegar nesse entendimento, uma autoavaliação. Quanto que a insatisfação do meu corpo move o meu dia? Primeira coisa. Se é mais de 50%, já é um sinal de alerta. Tá. E aí, tenta identificar se isso está relacionado com comportamentos. Eu tenho vontade sempre de comer menos, ou eu faço sempre mais exercício por causa do desconforto com o tamanho do corpo, porque eu estou muito insatisfeita. Então, se o pensamento sobre comida e corpo é mais de 50% do seu dia, sinal de alerta, busca ajuda. E assim, dica, não existem 2 corpos iguais. Né? Então, assim, cada corpo tem um jeito de ser. Será que você precisa ser tão insatisfeita assim? Né? Essa diversidade de corpos, ela existe. Né? Então, acho que parar de buscar uma referência de beleza que é imposto pela sociedade. Isso não é um padrão de beleza. Normalmente, o que eu vejo no meu dia a dia é um padrão de doença. Que as pessoas seguem pessoas que também têm formas mais desorganizadas de se relacionar com comida e corpo. E elas viram uma referência e levam as pessoas com ela para dentro de uma doença. Tanto que é o transtorno tanto para o magro como para o outro. Quanto para o gordo. Tá? Sim. Então, acho que é isso, assim, é parar de se comparar. Uau. Olivia. E depois de feito tudo isso, o que eu falo muito que eu prezo muito, sabe, nas minhas falas, é que não só as mulheres, mas todo mundo entenda a real função do alimento, né? E você, como eu brinco até, fazer as pazes com a comida, né? É você não deixar o alimento te dominar, mas você saber que tá tudo bem, de novo, né? Como a gente começou esse podcast falando. Então, alimento não é moeda de troca, não é merecimento. Não é conforto emocional. Então, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu comi a pizza porque eu estava cansada. Eu falei, você descansou? Resolveu? Não, você continua cansada. Porque está cansada, dorme. Né? Eu cresci ouvindo meu avô falar, tá com sede, bebe água, não é refrigerante. Né? Então, tem umas coisas que são meio óbvias, mas que vêm lá de trás, às vezes, né? Esses conceitos, né? Do que a gente foi ouvindo. E tá tudo bem. Você quer comer a pizza? Não tem problema nenhum. Nenhum você comer. Mas come quando tem um contexto legal, você tá com a sua família, né? Então, sei lá, talvez hoje a gente faça isso, né? Vou estar com as minhas filhas, meu marido, por que não? Né? E tudo bem. Agora, as pessoas usam o alimento para tapar buracos, emoções, né? Sensações, ou como essa moeda de troca, né? Do tipo, eu trabalhei muito hoje, então eu vou comer um lanche. E isso acaba distorcendo. Ou pior, né? Pior, que envolve muito aqui. Eu vou fazer hoje o meu dia do lixo. Gente, comida não é lixo. Porque se você chama um alimento de lixo, a partir do momento que você come aquele alimento, você é lixeira. Você já acha que você é também. Sim. Não é? Então, eu odeio essas falas. Eu já falo logo para o meu paciente. Então, vamos lá. Vamos com alguns conceitos. Comida não é lixo.
Não tem essa. Você pode comer, você pode tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o que você quer? O que você espera do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde? Então, talvez a pizza possa aparecer uma vez na semana, né? E tá tudo bem. Você fazer um equilíbrio com coisas boas, né? Só que hoje é assim, porque isso aqui, né, quando as pessoas vão, então, para essas pessoas e seguem as redes sociais, eles estão falando isso, né, que, então eu vou, hoje é meu dia do lixo, então eu tô aqui comendo um monte de pizza, de lanche e relacionando aquilo ao sentimento, à imagem, né, então a minha maior missão, assim, como nutricionista, é fazer isso, é fazer o meu paciente entender que a comida tem uma função, nutrir, trazer, então, coisas boas, positivas, deixar a pele bonita, o emocional, né? Porque tudo isso que a gente está falando é emocional. Total. E o cérebro precisa ser alimentado, né? Ele precisa, gente, para a produção de neurotransmissor. A gente precisa comer magnésio, complexo B, né? Ômega 3, então comer folhas verdes, comer integrais, castanhinha, que a gente estava comendo aqui. Tudo isso nutre o cérebro, né? Então, são coisas que a gente precisa ter no nosso dia a dia até para ter um cérebro pleno, né? Pleníssimo. Pleno. Falar em pleno, já deu para ver que vocês, além de plenas, né? Vocês são mulheres que causam. E aí tem tudo a ver com a Dakota, que é a nossa patrocinadora do podcast Ela Sonha, Ela Faz, né? Que é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira e é por isso que produz calçados para mulheres que causam. Causam na saúde, nos negócios, na estética, onde a gente quiser. E uma coisa importante, a nova campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E a gente quer saber, Bianca Turmi, qual é a sua causa? A minha causa é ajudar as pessoas a diminuírem o sofrimento com o tamanho de um corpo que elas imaginam que tem, quando na verdade não tem. Então eu mostro a verdade sobre o corpo delas e essa verdade liberta do intenso sofrimento. Uau! 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 Agora, Olivia... Ficou ruim pra mim agora, depois dessa. Doutora Olivia Fernandes, qual é a sua causa? A minha causa, meninas, é ressignificar, né, essa relação que as pessoas têm com o alimento, que é tão doentia, que é tão, né, insegura, né, e que... né, tudo bem quando elas falam, eu comi uma coxinha, doutora, jura, eu comi 2, comi mais, tudo bem, e tá tudo bem. Está tudo bem. Em busca do equilíbrio, né, sempre. Bom, mulheres que causam, né, como a Bianca e a Olivia, são uma verdadeira inspiração. Você quer saber o que mais vai te inspirar? Acesse agora o QR Code que está na sua tela ou o site dakota.com.br e confira essa coleção que foi feita pensando para estar aos pés de mulheres poderosas. Já pensou, né? Dakota, ser linda é ser feliz. Eita! Muito legal nossa, isso. Gostou? Gostei Hashtag mulheres muito. que causam. Tudo a ver, né? Bom, eu quero entender agora, para a gente poder ter mais clareza ainda sobre esse assunto, se cada uma puder trazer realmente aí um caso, né, que aconteceu e a solução desse caso e como essa pessoa vive hoje, né, de uma perspectiva principalmente do trabalho, porque, né, aqui o podcast Ela Sonha, Ela Faz, a gente fala sobre empreendedorismo, mas eu já entendi que só falar do empreendedorismo não resolve o problema da mulher para ter sucesso na vida profissional, na carreira que ela quer seguir. Então, a gente traz esses assuntos justamente para desmistificar. Tem muita mulher que está ouvindo a gente aqui agora, que sonha em empreender, mas é tão insegura com a imagem, é tão insegura com o peso, com a forma como se alimenta, a relação, e que ela pensa, nossa, mas se eu não consigo dar conta nem do que eu como, eu vou dar conta de uma empresa? Então, eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente, pelo menos pensa num exemplo de uma paciente que passou por vocês, para vocês contarem e como é que foi e trazer essa solução, assim, algo que tenha impactado vocês e que faça, de fato, falar, putz, valeu a pena. Nessa hora eu sou feliz de fazer o que eu faço. Tem aí um caso bacana, Bianca? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi uma pessoa que a gente conseguiu, no final, ela conseguiu chegar à conclusão de que a capacidade dela independia do tamanho do corpo. Que são coisas totalmente desvinculadas, né? Então, ela veio com uma queixa mesmo de que o corpo era um veículo de
intensa insatisfação. E é isso que a gente veio falando. Ela não saía, ela não ia a entrevistas, ela chegou a desistir de ir em várias entrevistas de emprego, porque ela assim, mas o tamanho do meu corpo, quando eu chegar, as pessoas já vão falar assim, não, você não vai ser aceita. Então, ela tinha uma crença distorcida de que ela não ia ser aceita por causa do tamanho do corpo. E isso vai alimentando um corpo de uma sensação muito maior do que é. Então, quando eu consegui, ao longo do tratamento, tirando essa impressão, essa imagem distorcida do tamanho do corpo dela e devolvi para o cérebro uma imagem real do tamanho do corpo, ela falou, nossa, eu não sou tão grande quanto eu imaginava. Então, eu acho que agora eu posso. Gente. E realmente, assim, porque é libertador. Porque essa sensação de que existe um volume muito além do meu corpo, ele é um fardo. Ele gera uma sensação de peso, né? E é uma pessoa que não praticava esporte, porque ela achava que as coxas eram tão grandes que ela não poderia nem correr. Que aquele volume, sabe, uma sensação de que aquele volume era muito grande, que não dava. Aí, no final, ela falou assim, não é que eu vou tentar começar a fazer corrida? Porque você se liberta de uma sombra que te assombra mesmo, né? Como se fosse um segundo corpo que te assombra o tempo todo, falando, você tá gorda, você tá feia, você não pode, você é incapaz, não é possível porque você é grande, não pode porque você é grande, você não é inteligente porque é grande. Então, ela associou isso de alguma forma. Então, quando a gente começa a dissociar, que é o meu trabalho é isso, dissociar a distorção do corpo dela. Sabe aquela segunda pele que a gente usa? Né? Então, a distorção é uma segunda pele que eu vou tirando e sobrando ela. Que você falou, ela sobra ela. E ela começa a se relacionar com ela. Uau. Então, o corpo dela pode. É o corpo distorcido que não pode. Entende? Uau. Então, o dela pode. Isso liberta. Isso liberta. E você já viu isso no consultório? Isso eu vi, foi recentemente. Foi tão lindo o dia da alta. Uau. As duas choravam. Ai, obrigada. É bem emocionante, porque Muito. só quem vive com a distorção, quando existe um diagnóstico de distorção de imagem, certo? Não é aqui, porque talvez eu ache que sou, eu tenho, então eu sou doente. Não. É um diagnóstico. Tem que ter um diagnóstico preciso, né, de profissionais que entendam disso. Sim. Porque senão todo mundo se diagnostica, eu tenho. Não é assim. Cuidado, né, para não entrar nesse erro, tá? É isso aí. Porque isso pode virar algo que a gente não quer. Né? Que é um problema que você não tem. Você não tem e cria. Então, queremos criar problemas. Então, será que eu tenho distorção da percepção corporal? Procure ajuda, no caso eu. Procure ajuda para identificar, porque eu tenho toda uma forma, uma técnica que eu desenvolvi para identificar a forma que você entende o tamanho do corpo. Isso é muito importante. E não o julgamento. Aí o julgamento, a parte comportamental, é outro profissional que cuida, que é um Até psicólogo. para tirar esse peso dela, né? Exatamente. De você falar, tá tudo bem, tá? Você não tem o distúrbio, então Exatamente. você tem que ir para uma terapia, porque, né, você tá... A são gente seus descarta, traumas que estão exatamente. pesando aí, né? E aí, a gente também indica para um nutricionista. Se eu deixei de ter uma alimentação adequada, eu preciso voltar a aprender uma alimentação adequada, né? Então, a gente sempre trabalha em equipe nesse contexto. Mas primeiro precisa identificar se você realmente tem isso ou não, né? Então, identificado isso, a gente tem como ajudar. Se não tem, então não é comigo, é com outro profissional. Então, a gente encaminha, Perfeito. né? Mas, então, por isso que eu estou falando isso, só sabe o tamanho do sofrimento que é ter a distorção de imagem corporal quem realmente vive ela. Porque a gente não enxerga o tamanho que a pessoa pensa que tem. Então, o outro nunca vê. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou me sentindo tão grande. A pessoa fala, não, mas você não é tão grande. Aí vira um conflito, porque na mente dela, ela é. Então, ela nunca é validada na queixa, porque ela sabe que ela é, porque a mente conta para ela. E nessa hora tem que ter uma profissional como a Bianca. Não adianta. Nem eu não consigo, porque é isso. Eu vou ficar só debatendo com ela, né? E falando, não, você não tá desse tamanho. E ela né? fala, então, estou. Isso. Exatamente. E aí ela vai ficar o quê? Vira uma briga, né? Entre profissional e paciente, né? Então, tem que ter esse cuidado, todo esse diagnóstico, o tratamento, para daí devolver para que a gente faça
a reeducação alimentar, né? Porque elas precisam ser reeducadas, Precisa. né? Uau. Precisa de uma reeducação, sim. Porque o alimento vira o medo de que o alimento só vai estragar o tamanho do corpo. Eita. Né? Alimento é proibido. Então, cria-se um grande medo da comida. Então, se eu me sinto grande, tudo que entra vai me deixar maior. Então, até desconstruir tudo isso, a gente precisa das parcerias para mostrar para a pessoa que está tudo bem. Isso. Que está tudo bem. Olivia, um caso que a pessoa chegou e você conseguiu com toda a sua expertise. Caramba, olha, vieram 3 assim na minha cabeça. 3 que, lógico, tiveram todas essas etapas, né? De a gente identificou um problema, encaminhou, ok, diagnosticado, tratada, né? E aí você trazer, então, o que eu falo, né? Que é fazer as pazes daí com a alimentação. Eu tenho uma paciente que hoje ela tem um cargo super importante numa empresa fora do país. E ela fala isso. Ela fala, eu só consegui me permitir essa promoção quando eu entendi que o que estava me barrando era a aceitação do meu corpo. Só isso. Né? E hoje ela está lá, feliz. Eu tenho uma outra que ela é maquiadora. E depois disso, ela tem hoje um Instagram onde ela ensina as pessoas a fazerem maquiagem. E ela fala sobre essa aceitação do corpo dela. Ela fala, eu não tenho, a distorção não existe. O meu corpo é assim, eu tenho as minhas limitações, que nem eu falei, né? Não vou botar saia, eu ponho a calça e tá tudo certo. Mas né? não deixa de ir à praia. Não deixa de fazer nada, ela não deixa de se expor. Né? Não deixa de viver, né? E hoje ela está ali, se expondo em rede social e com um canal lindo lá de maquiagens profissionais e coisa e tal. Agora, um triste recente foi de uma paciente que ela só conseguiu entender que ela tinha que procurar ajuda quando ela perdeu a filha dela. Isso foi recente e me deixou bem abalada, porque eram as duas com essa distorção e essa busca por dietas, estratégias loucas. E a filha foi muito nova para a bariátrica. E ela teve uma complicação depois e fez uma embolia. Enfim, ela acabou vindo a óbito. E aí imagina o peso dessa mãe. Aí a mãe, ela falou assim, a minha busca pelo meu padrão de corpo custou a minha filha. Eita. Nossa! Gente, isso é muito pesado. Eu desmarquei a minha agenda inteira depois dela, porque eu não tinha condição de atender mais ninguém. E aí ela falou, hoje eu tô aqui por outro motivo. Eu quero entender que a alimentação é para me deixar bem, para me dar energia para o meu trabalho, e só. E é para isso. Então, é pesado, né? Ela aprendeu na dor, né? Muita dor. E que dor. Né? E esse episódio é para que você não chegue nessa dor, né? Para que se você se identificou com alguma dessas falas, se você fez aí passou ali naquele testezinho rápido e percebeu que de repente você já está pensando no seu corpo, no seu tamanho mais de metade do teu dia, procura ajuda, né? A gente vai deixar não só aqui os contatos, mas a Bianca tem a própria metodologia. Tem outros profissionais, né? Ela vai falar aqui daqui a pouquinho como é que você acha. Mas o mais importante compartilha, né, esse podcast com outras mulheres, porque é o bem que você pode fazer para ela nesse momento. Né? A gente coloca esse podcast no ar totalmente gratuito para você poder usufruir de algo que nem você sabia que você precisava. Então, realmente, como é que você faz isso? Né? Como é que você deixa aí o seu legado no mundo, compartilhando conteúdo como esse, porque talvez quando você mande para uma amiga, isso já aconteceu, a gente recebeu já um e-mail, eu não vou falar qual episódio, nem nome de ninguém, mas teve um episódio que aconteceu aqui e a pessoa falou, fulana de tal mandou o episódio, tipo minha amiga e tudo mais, eu assisti o episódio, não sabia que eu poderia ser essa pessoa e realmente eu comecei a me enxergar, né? Foi vou falar até, né? Foi o primeiro episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, que a mulher não sabia, ela achava que ela era amaldiçoada, quando na verdade ela só tinha crença limitante. E ela começou a fazer os exercícios que a gente propôs no episódio, e essa mulher saiu de uma dívida de R$270 mil, quitadas agora nesse primeiro semestre, com o trabalho que ela fez depois que ela descobriu que ela não era amaldiçoada, ela só tinha uma crença limitante. E é surreal, é por isso que a gente está aqui,
compartilha. Muito bom. E quando é que a gente acha, Bianca, né? Fala das suas redes sociais, onde você tá, né? A gente vai deixar aqui o link na descrição do episódio, mas onde é que as pessoas te acham? Bom, tem o Instagram, né, que é o @BiancaTurm, super fácil, né? O sobrenome THURM. Isso, Turm, super fácil. E eu tenho um canal no YouTube também, como Doutora Bianca Turm, que tem bastante conteúdo específico sobre distorção de imagem corporal, transtornos alimentares. Então, ouvir o conteúdo ajuda você a se identificar mais e aí buscar ajuda, né? Exato. A gente vai deixar o seu canal aqui na descrição do episódio. Agradeço. E é importante, né? Também. Olivia, maravilhosa, onde a gente te acha? Meu Insta, @OliviaNutri, ó, que fácil. Fácil. E lá eu tenho no link lá da bio todos os canais para o site, para contatos, para tudo. Perfeito. Gente, eu posso falar só apenas muito obrigada por compartilhar a sabedoria de vocês, a experiência de vocês, o tempo de vocês, né? Eu sinto que a gente está fazendo uma revolução silenciosa, né? Com Ela Sonha, Ela Faz. Mas é muito bom ver mulheres da categoria de vocês vindo aqui compartilhar um conteúdo dessa qualidade. Muito obrigada. Por aqui, Patrícia Brasil, @PatriciaBrasil com Z em todas as redes sociais. É uma honra estar com você em mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. E se você, nesse momento, está assistindo a gente pelo YouTube e ainda não deixou o seu like, se inscreve no canal, aperta o botão aí de joinha e ativa esse sininho, clica em cima do sininho, ativa a notificação. Toda segunda-feira tem um episódio novo. Toda segunda-feira. Tem noção do que é isso? Que a gente traz um episódio novo que você nem sabia que precisava aprender, ouvir, né? E a gente traz isso pra você, porque é sobre isso. Ela sonha, ela faz. E eu te vejo na próxima semana. Beijo, obrigada. Tchau! Obrigada.